Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos de Franco Brunetti, capítulo 4, exercício número 12. Vamos ao enunciado. Um túnel aerodinâmico foi projetado para que na seção de exploração a veia livre de seção quadrada de 0,2 metros de lado tem uma velocidade média de 30 metros por segundo. As perdas de carga são entre A e 0, 100 metros. Entre 1 e A, 100 metros. Calcular as pressões nas seções 0 e 1 e a potência do ventilador se seu rendimento é 70%. Peso específico do ar igual a 12,7 Newton por metro cúbico, tá? Bom, então aqui está o esquema, né, de circulação de ar. É muito importante prestar atenção nessa informação aqui, ó. A instalação situa-se num plano horizontal. É como se eu estivesse olhando de cima, tá? Isso daqui. Então, a gente tem aí que a cota para todos os pontos Z é nula, Z igual a zero. Então, vamos aí à primeira condição. Ele quer calcular a pressão, né? Tanto na seção 0 quanto na seção 1. A seção 0 está aqui e a seção 1 está aqui. Ele nos deu a informação aí de A, aqui está a seção A, ele está nos dando a velocidade. Então, a gente tem a informação do ponto A e quer calcular a informação no ponto 0. E ele nos deu a perda de carga que vai de A a 0. Então, para começar a resolução, a gente pega aqui, ó, como volume de controle, essa primeira parte aqui, ó, tá? Então, a gente faz aí um balanço de energia por unidade de peso, ou seja, que é o balanço de energia por carga, que é a equação de Bernoulli. Esse é o volume de controle. Então, a gente tem aí, aplicando um Bernoulli, né, considerando que é regime permanente, considerando o fluido incompressível, nesse caso, né, constante a densidade do ar, a gente tem aí o Bernoulli, que eu vou aplicar da seção A até a seção 0. Então, qual vai ser o balanço de energia? Eu tenho a energia no ponto A, não tem máquina nesse trecho, né, só tubulação, vai ser igual a energia no ponto 0, na seção 0, mais a energia de perda de carga que eu perdi aí no caminho devido ao atrito aí com a tubulação. Então, perda de carga de A para 0. Que é a energia que eu tenho no ponto A? São 3 termos, né? Aí, colocando a equação completa, seria VA ao quadrado sobre 2G mais a pressão em A sobre o peso específico, mas vou colocar aqui o ZA, mas já mostrei para vocês que é zerado. Na próxima a gente já oculta. Isso é igual a energia em zero, que é 3 parcelas, velocidade ao quadrado sobre 2G, que é energia cinética, mais a energia devido à pressão, que é P0 sobre o peso específico, que eu quero calcular, mais E0, que é a cota, está no plano horizontal, vai ser zero, mais a perda de carga de A para zero. Aí vem as simplificações, né? O que a gente vai ter aí? A pressão em A, ele está aqui na veia livre, ó, certo? Então, ali a pressão é atmosférica. Então, esse termo aqui vai zerar, porque na escala efetiva, a pressão atmosférica é zero. Esse termo aqui e esse termo vai cortar devido a estar no plano horizontal, ou seja, está no mesmo nível os dois pontos. Então, a gente pode isolar P0 ali na equação, vai ficar P0. Esse peso específico aqui que está dividindo passa multiplicando. Aí, como está positivo desse lado, a gente mantém os termos positivos que está desse. Então, fica o VA ao quadrado. Esse V0 vai para lá negativo, menos V0 ao quadrado. E os dois termos é dividido por 2G, então fica dividido por 2 vezes a gravidade. E aí a gente tem, além disso, a perda de carga, que vai passar menos HP, que vai de A para 0. Então, a gente precisa, para resolver e calcular P0, a gente precisa achar V0. Regime permanente, a gente aplica a equação da continuidade. Então, significa que a vazão de A tem que ser igual à vazão em 0. Quem é a vazão em A? É a velocidade em A vezes a área de A.
igual a velocidade em zero vezes a área a zero. Então, para achar aí a velocidade V0, a gente vai ter que a velocidade de A vezes a área de A. Como é seção quadrada, ali vai ser o LA ao quadrado e a área A0 vai ser o L0 ao quadrado. Calculando aí, a gente vai ter velocidade de A. Ele deu como 30 metros por segundo. Então, fica 30 metros por segundo. LA, a seção de A, ó, é 0,2, que seria referente a essa condição aqui. Então, é 0,2 ao quadrado, fica em metro quadrado. Dividido, aqui a seção em zero é quadrada e tem essa condição, é o 0,4 ao quadrado, metro quadrado. Esse termo corta com esse termo. A gente vai ter, então, aí 0,2 ao quadrado dividido por 0,4 ao quadrado. Isso daí, multiplicado por 30, a gente tem uma velocidade V0 de 7,5 metros por segundo. Ou seja, aumentou a área, diminui aí o valor da velocidade. Achando a velocidade, a gente pode calcular quem é a pressão P0. Então, temos aí que a pressão P0 vai ser o peso específico, é o peso específico do ar, 12,7 Newton por metro cúbico, que multiplica velocidade VA, 30, vai ficar ao quadrado, menos velocidade V0, 7,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que ele, vamos considerar aí, não disse, de 10 metros, que geralmente é o que considera no livro, 10 metros por segundo ao quadrado. Essas velocidades aqui, como está ao quadrado, fica metro quadrado por segundo ao quadrado. Menos a perda de carga de A a zero, que é de 100 metros, né? É a carga. Então, a gente vai ter análise dimensional aqui, ó, segundo quadrado corta segundo quadrado e o metro corta com quadrado. Aí, esse metro e esse metro que sobrou, colocando em evidência, simplifica com o cubo, fica metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal, que é a unidade de pressão. Então, a gente vai ter ali 30 ao quadrado menos 7,5 ao quadrado. Isso daí dividido por 2 vezes 10, ou seja, dividido por 20. Menos 100. Isso daí vezes o 12,7. Então, a gente tem o valor aí da pressão P0 como sendo menos 734,42 na unidade de Pascal. Então, achamos aí a pressão P0. Agora, ele quer, além da pressão P0, calcular a pressão em 1. Então, a gente vai fazer outro volume de controle. Vamos pegar aqui de 1 e vamos ir até a seção lá A, tá? Que é a condição ali. Esse é o volume de controle para achar outra pressão. Então, a gente vai aplicar um Bernoulli, só que agora está indo da seção 1 para a seção A, tá? Então, vai ficar o quê? A energia que eu tenho em 1, aqui também não tem a máquina só está entre 0 e 1. Então, vai ficar a energia em 1 é igual a energia em A mais a perda de carga entre 1 e A, tá? Qual a energia eu tenho em 1? Né? A gente tem a velocidade V1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Aí temos mais a pressão em 1 sobre o peso específico. Aqui eu vou ocultar o Z, porque eu já mostrei para vocês que vai ser zero. Então, vai ficar igual a energia em A, sei que a velocidade em A ao quadrado sobre 2G. A pressão em A gente já viu aqui, né? Que vai ser zero. Também não vou colocar aqui nessa equação. Mais a perda de carga de 1 até A. Bom, então, para calcular aqui P1, isolando, vai ficar P1 igual. Esse peso específico vai passar multiplicando todo mundo depois. Mantém todo mundo aqui desse lado, fica VA ao quadrado. Esse V1 passa negativo, menos V1 ao quadrado. Os dois termos estão sobre 2G. E aquele termo permanece somando a perda de carga de 1 para A, né? Pela condição ali, ó, a gente tem a mesma área, né? A mesma vazão. Portanto, a gente tem que a velocidade V0 é igual
a velocidade de V0 igual a V1, que a gente sabe que vale 7,5 metros por segundo. Então, podemos calcular P1. P1 vai ser igual ao peso específico, 12,7 Newton por metro cúbico. Velocidade em A, 30, que é o quadrado, menos a velocidade em 1, 7,5 quadrado, aí fica metro quadrado por segundo quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, mais a perda de carga de 1 para A, que é 100 metros, mais 100 metros. A análise dimensional vai ficar exatamente igual ao que a gente fez para P0. Calculando aí, a gente vai ter 30 ao quadrado menos 7,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, ou seja, dividido por 20, com mais 100, e vamos multiplicar por 12,7, que está aqui fora. A gente tem o valor aí de pressão 1 de 1805,78 na unidade de Pascal, que é Newton por metro quadrado. Então, achamos aí a outra pressão. E depois ele está nos pedindo para achar a potência do ventilador, se o seu rendimento é 70%. Tá? Então, a gente vai ter quem é a potência do ventilador. Vai ser o peso específico do fluido, que passa por ele, vezes a vazão, que passa por ele, vezes a carga do ventilador, dividido pela eficiência do ventilador. Então, agora a gente pega aqui, ó, como a gente tem os termos aqui em 0 e em 1, a gente pega o nosso volume de controle só aqui o ventilador, ou seja, de 0 a 1, tá? Volume de controle. Para achar quem? Achar a carga do ventilador. Então, a gente aplica aí Bernoulli, né, entre 0 e 1. Quem são qual vai ser a balança de energia aqui? A energia que eu tenho em 0. Aí, agora eu tenho nesse volume de controle eu tenho a máquina, que é o ventilador, que está colocando energia ali no fluido. Então, mais o H do ventilador. Isso tem que ser igual à energia que eu tenho no ponto 1. Como eu estou colocando energia ali, eu não tenho perda de carga naquele trecho ali, tá? Qual a energia que eu tenho em 0? Eu vou ter V0 ao quadrado sobre 2G e pressão P0 sobre o peso específico. Não vou colocar o Z0, porque a gente já viu que está no plano horizontal. Mais o HV, isso tem que ser igual a velocidade em 1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão em 1 sobre o peso específico. A gente já viu, né, que a velocidade V0 igual a V1 tem a mesma área. Então, esse termo pode simplificar com este termo. Então, a gente vai ter que HV é exatamente igual, jogando esse termo para lá, a pressão 1 menos a pressão 0 dividido pelo peso específico. Ou seja, a pressão 1 a gente calculou 1805,78. Aí, menos a pressão P0, vai ficar menos 734,42. Tudo isso dividido, né? Aqui a análise dimensional, a gente tem a unidade que é Pascal, que é Newton por metro quadrado, dividido pelo peso específico, que é 12,7 Newton por metro cúbico. Análise dimensional, o Newton corta com Newton, o quadrado aqui corta com cubo. Sobra a unidade de metro que está dividindo, que sobe multiplicando. Calculando aí HV, então, a gente tem 1805,78. Aí aqui menos com menos dá mais, então mais 734,42. Isso daí dividido por 12,7. A gente tem aí o valor de HV. HV é igual a 200 metros. Se eu tenho o valor de HV, vou apagar esse lado aqui. Se eu tenho o valor de HV, para calcular ali a potência, falta calcular a vazão. Posso pegar tanto no ponto A ou ponto 0, já que eu tenho a velocidade, e calcular a vazão. Pegando ali em A, a vazão vai ser quem? Velocidade A vezes a área de A.
Então, a vazão vai ser a velocidade A, que é 30 metros por segundo, vezes a área de A, né, que é 0,2 ao quadrado, que fica em metro quadrado. Então, a vazão vai ser 30 vezes 0,2 ao quadrado. A gente tem aí uma vazão de 1,2 metro vezes metro quadrado, metro cúbico por segundo. E com isso, a gente determina aqui a potência do ventilador, que vai ser o peso específico, 12,7 Newton por metro cúbico, que multiplica a vazão de 1,2 metro cúbico por segundo, vezes o HV, que é de 200 metros, dividido pela eficiência, que é 70% em decimal, ou seja, 70 dividido por 100, 0,7. E aí a gente consegue calcular aí a potência do ventilador. A análise dimensional, metro cúbico corta com metro cúbico, vai sobrar Newton vezes metro é joule, vai ficar joule por segundo. Joule por segundo é watt. Então, a gente vai ter 12,7 vezes 1,2 vezes 200, isso daí dividido por 0,7. Então, a gente tem o valor aí de 4.354,3 watt. Se eu quiser deixar em quilowatt, divide por 1000, né? Ou seja, move a vírgula 3 casas para cá, fica 4,35. Vou deixar duas casas. Aí fica vezes 10 a terceira watt. O 10 a terceira é quilo. Então fica a potência do ventilador 4,35 quilowatts. Tá? Essa é a potência do ventilador com rendimento de 70%. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!